o cálice da mão do Senhor contra todos os reinos do mundo. A Grande Babilônia, parte 7. Jeremias, capítulo 25 e o mistério da Babilônia. As nações trabalham para o fogo. Esta é a parte 7 sobre a Grande Babilônia. Se vocês não viram a parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vejam, pois estas partes trazem mais entendimento a respeito da Grande Babilônia. Nesta parte 7, estarei abordando o assunto sobre o cálice da ira que as nações terão que beber. E ainda, estes textos de Jeremias irá nos mostrar que a Grande Babilônia são as cidades das nações e que o Senhor Jesus há de aniquilar elas. Em Jeremias, de capítulo 25, dos versos 8 ao 9 e 11 ao 13, é dito o seguinte: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra as nações. O Senhor, em Jeremias, de capítulo 25, fala sobre a destruição da Jerusalém terrena. Deus diz que Jerusalém havia de ser levada para o cativeiro pelas mãos do rei Nabucodonosor. O Senhor diz que todas as nações serviriam ao rei de Babilônia por 70 anos. Mas após 70 anos, o império da Babilônia foi invadido por Ciro, o persa. E isso realmente aconteceu. Contudo, meus irmãos, esses 70 anos, olhando também numa camada mais profunda de revelação, estão apontando para coisas futuras, pois os 70 anos apontam para as 70 semanas de Daniel, que são 490 anos. E assim como, após os 70 anos, Babilônia foi castigada pelo Senhor através das mãos de Ciro, assim também no final das 70 semanas, a Grande Babilônia, que são as cidades das nações, serão destruídas pelo Senhor Jesus Cristo. Em Jeremias, de capítulo 25, versos 15 ao 28, é dito: Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, a todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das terras da além do mar, a Dedã, a Temar, a Bus e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elão e a todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles ao rei da Babilônia. Pois lhes dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo. Em Jeremias, o Senhor fala a respeito do cálice da sua ira sendo dado a Jerusalém, aos países do Oriente Médio e a todos os reinos do mundo. Veja que em Jeremias está sendo mostrado que a Grande Babilônia são os reinos deste mundo. Os reinos do mundo irão ser punidos no futuro
com os 7 cálices da ira do Deus Todo-Poderoso. Contudo, embora Jerusalém beba o cálice da ira de Deus, Jerusalém não será aniquilada como a Babilônia será. Porque Deus fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Jerusalém só irá sofrer algumas porções da ira de Deus, mas não será destruída. Entretanto, os reinos do mundo serão destruídos conforme diz o profeta Jeremias. Em Jeremias de capítulo 25, dos versos 30 ao 32 é dito: Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás: O Senhor, lá do alto, rugirá e de sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, com eia dos que pisam as uvas. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. O Senhor, por boca de Jeremias, profetiza a volta de Jesus Cristo. O profeta diz que Cristo rugirá contra todos os moradores da terra. Cristo, no 7º cálice da ira de Deus, derrubará todas as cidades das nações, que são a grande Babilônia. E ainda, Jesus irá derrotar os perversos aliados ao anticristo. Em Abacuque, no capítulo 2, versos 13 ao 14, é dito: Não vendo o Senhor dos Exércitos que as nações trabalhem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Em Jeremias capítulo 51, verso 58 é dito: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalham os povos em vão, e para o fogo se afatigaram as nações. Em Abacuque, o profeta diz que as nações trabalham para o fogo. E por que o profeta diz isso? O profeta disse que as nações trabalham para o fogo porque as pessoas trabalham para edificar a Babilônia, que são as coisas deste mundo, que são as cidades das nações. Entretanto, todas estas construções serão consumidas pelo fogo. E isso está ligado com o que o profeta Jeremias falou em seu livro, pois Jeremias disse que, assim como os muros de Babilônia serão derrubados e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, assim as nações trabalham para o fogo. Repare que logo após o Senhor falar da queda da Babilônia, ele fala a respeito das construções das cidades das nações. Isso nos revela que a grande Babilônia são as construções das nações. Estas construções serão para o fogo. Todavia, Jesus irá restaurar a terra após isso. E por isso o profeta Abacuque profetiza o milênio, afirmando que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Portanto, tudo isso nos mostra que a grande Babilônia é os reinos do mundo. Os reinos do mundo beberão o cálice da ira do Senhor dos Exércitos. Mas no 7º cálice, as construções das nações serão derrubadas. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.